Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
tocando tua graça, abrigado na rocha. Tu és minha rocha, em tua presença, ó Deus. Eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, quero me esconder onde as tempestades não me alcancem e teu sangue me protege. Eu quero estar onde o mal das trevas não me toque, em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar. A paz no Senhor Jesus. A paz, Cristo. Para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Marcel, eu sou minha esposa Maria Leonor, e nós somos pastores do Ministério da Igreja Cristã do Morumbi e ficamos na Igreja Cristã da Igreja Viana. Minha esposa vai fazer uma oração para nós começarmos. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais este dia, pelo teu infinito amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de nós sermos consumidos, pelo teu cuidado e proteção, Senhor, e por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, este privilégio em te servir e podermos aprender mais de ti. Fala aos nossos corações, usa-nos com graça, que seja o teu Santo Espírito, Senhor, ministrando e falando aos nossos corações, nos ensina, Deus, a tua palavra e nos ajuda a praticá-la também. Vem vivificar a tua palavra nos nossos corações e ser louvado e engrandecido através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar de educação de filhos. Nós temos 2 filhos, uma filha de 13 anos, um filho de 11, e o que nós tentamos fazer é aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas e na vida deles. E nós temos ótimos motivos para usarmos a palavra do Senhor para isso. E nós vamos mostrar hoje com algumas passagens, explicando também algumas situações, como que você pode aplicar a palavra de Deus. Eu queria ler algumas passagens para nós começarmos. Nós vamos ler várias passagens do livro de Provérbios, e nós recomendamos que você adicione à sua leitura diária o livro de Provérbios também. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, praticamente em um mês você vai ler ele inteiro. Por exemplo, fevereiro, que tem 28 dias, você corre um pouquinho e lê para dar ali os 31 capítulos e você fechar mais esse ciclo. Por quê? Porque o livro de Provérbios tem muitos ensinos importantes para o nosso dia a dia. Óbvio que toda a Bíblia é importante, mas o livro de Provérbios ele traz situações muito práticas de relacionamento de casal, relacionamento interpessoal, relacionamento de pais e filhos,
vai falar para nós tomarmos cuidado com os nossos olhos, com aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, aquilo que nossas bocas e nossa língua falam, aquilo que está passando no nosso coração, né? Quais caminhos que nossos pés estão nos levando e nossas ações, né? A respeito das nossas mãos. E vai falar assim, olha, não seja perverso, né? Teme a Deus, aparte-te do mal. Então tem muitos ensinamentos importantes para o nosso dia a dia que você vai poder colocar em prática logo no primeiro dia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7, está escrito assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, você vai colocar na cabeça deles, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, isto é, o tempo inteiro. Nós devemos transmitir para os nossos filhos a palavra do Senhor. E não só transmitir, nós vamos mostrar aqui que nós também precisamos ser o exemplo. Mas de quem é a responsabilidade de passar para os nossos filhos a palavra de Deus, ensinar eles a andarem nos caminhos do Senhor? A responsabilidade é dos pais. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é da escola, a responsabilidade é dos pais. A igreja vai ser uma parceira na educação dos filhos, no sentido que a igreja também vai, através das horas da escola dominical, transmitir a palavra de Deus para as crianças, mas a responsabilidade é dos pais, tá bom? Então, muitas passagens do livro de Provérbios, né, que nós vamos ver aqui. E confie na palavra de Deus. Confie na sabedoria de Deus que está manifesta na sua palavra e que é revelada pelo Espírito Santo. Para mostrar isso, Provérbios capítulo 30, versículo 5, assim, ó, toda a palavra de Deus é pura, e Deus é escudo para aqueles que nele confiam. O Senhor é quem vai te defender se você crer e confiar na palavra de Deus, crer que ela é pura. Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E agora minha esposa vai ler duas passagens. Na passagem de Provérbios 3, 1 e 2, que diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E Provérbios 6, de 20 a 23, diz: Filho meu, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração, e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, aqui fala de instrução, né, guiar, são os conselhos que guiam, que instruem, que dirigem e que iluminam o caminho, que mostram qual é o caminho. E esse caminho a ser trilhado, a ser seguido, os pais vão juntos, dando amor, instrução e, sempre que necessário, a correção. A correção, ela faz parte, ela está junto. As correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. E a correção, muitas vezes, é um ciclo cansativo, né? Mas é porque requer repetição. Então, o tempo todo, você precisa repetir: não faça, não pegue, não suba. Então, são muitos nãos e a repetição muitas vezes cansa. Mas que os pais não se cansem desse ciclo. É muito importante, é necessário. Nós sabemos, né, que corrigir cansa, mas é algo importante, necessário. A gente tem o ensino por repetição, a catequese. A criança vai aprender dessa forma. Vai chegar um momento que a criança aprendeu, sabe que o que é certo, o que é errado, sabe o caminho a seguir. Bom, eu brinco, né, que a palavra que meus filhos mais ouviram na vida foi não. Né? E se nós olharmos para os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, dos 10 mandamentos, 8 começam com não. Então, o não é muito importante. Deus também fala não para nós, e Deus coloca vários mandamentos na forma de não para nós.
E tem um motivo para isso, né? Porque provavelmente nós precisamos ouvir esse não e aprender a respeitar os limites impostos pelos pais e impostos pelo nosso Deus também. Provérbios 22:6, uma passagem bastante conhecida, fala assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra em português aqui, ensina, na versão Almeida Revista Atualizada, é uma tradução da palavra hebraica hanar, que significa treinar, entre outras coisas. Então, treina a criança no caminho por onde ela deve andar. E isso tem justamente o sentido da repetição, né? Tem um livro muito bom chamado O Plano Mestre de Evangelismo, que mostra como que Jesus ensinou os discípulos, né? Como que Jesus os discipulou. Então, primeiro Jesus fazia e mostrava, né, para os discípulos, né, o que ele fazia, como ele fazia. Depois, os discípulos faziam na presença do Senhor, por exemplo, batizar. Os discípulos batizavam e Jesus estava lá junto. E depois, os discípulos, né, depois de treinados, podiam fazer de forma autônoma, né? Não precisava mais de uma supervisão. Então, treina a criança no caminho que deve andar significa o quê? Mostra para o teu filho como é que se pratica a palavra de Deus, como é que se guarda a palavra de Deus, né? E depois você vai supervisionar teu filho e tua filha fazendo isso, e depois eles vão estar treinados e automaticamente, então, eles vão reproduzir esse padrão, né, de andar na palavra do Senhor. Eu coloquei aqui também um conselho assim: não se deixe vencer pela insistência, pela obstinação da criança, nem de outros. Né? Fique firme nos seus princípios, e de preferência, obviamente, que eles sejam princípios cristãos, firmados na Bíblia. Né? Porque, que nem nós falamos, né, a palavra de Deus, ela é provada. A palavra de Deus é pura, né? A palavra do Senhor é perfeita em restaurar a alma, e Deus é escudo para os que confiam nele. Então, se você confiar que a palavra de Deus está certa, que a palavra de Deus é atual, né, que a palavra de Deus é válida, então Deus vai ser o teu escudo contra as acusações dos outros, contra o que os outros falaram, contra as coisas que vêm do maligno. Então, por exemplo, questão do que a criança, o seu filho, pode ou não pode assistir na televisão, assistir no YouTube, ver na internet, se vai ter celular ou não, com que idade que vai, o que vai poder fazer no celular, quem pode ter o número de telefone do seu filho, quem não deve, né? Então, você vai colocar as regras, né, junto com o pai, né, em concordância. A questão da concordância entre os dois, perdão, é muito importante. Isso vai aparecer um pouquinho também mais para frente, quando nós falarmos. Mas fiquem firmes. Não se deixem vencer por birra, por choro, ou por qualquer coisa assim, tá bom? Proteja as crianças contra o mundo, contra as coisas do mundo, contra o maligno, obviamente, e contra pessoas que querem ensinar e transmitir coisas que não vêm de Deus. Né? Porque, assim, nossos filhos, nossas filhas estão expostos, obviamente, ao mundo. Né? Nós também estamos, mas Jesus falou assim: eu não sou do mundo. E Jesus Cristo orou para o Pai: não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. Então, nós estamos nesse mundo, não pertencemos mais a esse mundo, mas temos que orar. Né? A questão da oração é muito importante, né? Orar para que para que Deus nos livre de todo mal, para que Deus nos proteja, para que Deus proteja os filhos, e em casa depois agradecer: obrigado porque o Senhor nos guardou. Então, tem pessoas que vão ser usadas pelo maligno, né, de forma consciente, de forma inconsciente, para tentar, né, destruir a identidade de Deus nos nossos filhos e tentar destruir o ensino da palavra de Deus. Então, nós devemos proteger nossos filhos dessas coisas. E a própria palavra de Deus, Ele nos deu não só para instruir, mas também para nos proteger, né, para nos guardar. Sim, Provérbios 23:26 fala assim: dá, meu filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, né? Então, isso foi Davi quem falou com o seu filho Salomão. Mas, na verdade, é Deus quem fala para nós, e nós devemos também, né, colocar isso para os nossos filhos. Então, dá, meu filho meu, teu coração, significa que nós devemos ajudar a guardar o coração da criança, do adolescente, né? Estimular a criança a abrir o coração com seus pais e se aconselhar com eles, né? Então, para isso tem que ter abertura, né? Daqui a pouco minha esposa vai comentar um pouco mais sobre isso. Né? E eu coloquei aqui também um conselho importante: cuidado para não colocar medos desnecessários. Por exemplo, filhos, vamos assistir um filme de terror, nem pensar uma coisa dessa. Né? Nós, como pastores, assim, eu como pastor, eu vejo que muita gente tem medo de demônio, tem medo de Satanás, porque viu filme que não devia, na infância, na adolescência, ou mesmo depois de adulto, né? Então, traumas, evite traumas, por exemplo, trancar a criança de castigo.
e ainda mais no escuro, né, para piorar. Ou abandonar a criança no lugar, né, deixar ela se sentir abandonada, não faça isso. Né, cuidado para não colocar nos seus filhos idolatrias, por exemplo, por time de futebol, preconceito, racismo, questões políticas, fanatismo. Né? Nós devemos ser fanáticos por Jesus, né? Não por um time de futebol, não por um cantor, não por uma cantora, não por um ator, não por uma atriz. Cuidado, porque muitas dessas idolatrias são os próprios pais que colocam nos filhos, principalmente questão de time de futebol. Né? Da onde que vem todo o ódio, né, no futebol? Né? Por que esse ódio, né? Por que a agressão entre torcidas vai se perpetuando? Porque alguém ensinou isso para a próxima geração, que ensinou isso para outra geração, então isso tem que acabar. Né? Isso tem que acabar, e no meio cristão nem pensar uma coisa dessa. O pastor Jamei, uma vez, né, que muitos conhecem, amigo do nosso ministério, uma vez ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, muitos pais colocam seus filhos em boas escolas. Então, os pais vão lá e fazem um baita esforço para colocar o seu filho em uma boa escola. Para quê? Para que eles entrem numa boa faculdade. Para quê? Para que eles tenham um bom emprego. Para quê? Para que eles possam colocar seus filhos em boas escolas. Para quê? Para que esses filhos possam ir para uma boa faculdade. Para quê? Para que eles tenham um bom emprego. E assim vai. Né? Então, os pais muitas vezes estão preocupados com a formação secular dos filhos, se eles vão para uma boa escola, uma boa faculdade para ter um bom emprego. Mas poucos pais preparam seus filhos para amarem a Deus, para servirem a Deus e ao corpo de Cristo. Né? Então, pais, não tem problema você querer o melhor para o seu filho, melhor escola, melhor faculdade, melhor emprego, mas se preocupe também em ensinar seu filho, treinar e preparar seu filho para servir a Deus, para obedecer a Deus, servir aos irmãos por amor a Cristo, tá bom? Devemos ser exemplo para os nossos filhos no caráter e na vida com Deus. Né? Tem um filme bem legal, um filme cristão chamado Corajosos, que um dos atores, né, ali no final, não estou fazendo spoiler não, tá? Mas ele pergunta assim, quem vai ensinar para o meu filho a palavra de Deus, ou as coisas de Deus? E ele fala assim, eu vou, né, que tem a ver com aquela história de inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Então, assim, eu não preciso que ninguém ensine a palavra de Deus para os meus filhos, eu vou ensinar a palavra de Deus, nós vamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Eu não preciso que ninguém seja um bom exemplo para os meus filhos, eu vou ser, minha esposa vai ser, juntos, né, bons exemplos para os nossos filhos. Então, essa questão da responsabilidade, né, termos a consciência de que a responsabilidade primária somos nós mesmos. Né? Não somos perfeitos, nossa família ainda não é perfeita, mas nós queremos que ela seja perfeita no Senhor, perfeita segundo os olhos de Deus, e vamos lutar e batalhar para isso, e vamos orar por isso também. Né? Graças a Deus, nós tivemos assim o privilégio de colocar nossos filhos numa escola cristã, que não vai ensinar coisas que são contra a Bíblia, nem contra os nossos princípios como família, como igreja, daquilo que nós queremos para os nossos filhos e para a nossa casa. Eu sei que nem todos os irmãos têm esse privilégio, mas de preferência, né, se possível, coloque numa escola que você creia que está mais alinhada com os seus princípios e valores cristãos. E é muito importante cuidado com que as crianças, adolescentes assistem, leem, ouvem aquilo que está entre os olhos, ouvidos. Às vezes, o que não edifica, modifica, ou prejudica, ou ainda danifica. Tomem muito cuidado, estejam sempre atentos àquilo que eles têm ouvido, têm acessado, assistido. É muito importante os pais estarem ligados nessa parte. Bom, já adiantando um tópico aqui também, então muito cuidado com aquilo que você deixa passando na televisão. Principalmente no horário que teus filhos estão acordados, na televisão, no computador, no celular, porque a criança vai absorver aquilo. É impossível a criança não passar na frente de uma televisão sem olhar o que está naquela televisão. É praticamente impossível, né? Você pega alguma coisa em movimento, coisa colorida, um som, alguém falando, ele vai olhar. Então, às vezes, a pessoa está olhando um jornal e está passando uma notícia imprópria para crianças, né? Uma questão de assassinato, um ato terrorista, um crime hediondo, né, que está cheio, né, na televisão, infelizmente no nosso mundo, coisas abomináveis. Não
não coloque isso na frente das crianças. Tá? Então, tenha muito cuidado. E tome cuidado também quando você for deixar na casa de outras pessoas. Né? Às vezes é necessário, caso de um parente, ou caso de um amigo seu, amigo da escola, coisa assim. Mas tome muito cuidado. Óbvio que na casa dos outros, né, nós temos menos poder, né, de falar, olha, isso aqui não presta para passar na televisão, ó, esse tipo de música que você está ouvindo não presta. Mas nós podemos ensinar aos nossos filhos, ó, filho, isso não é bom, isso não é legal, isso não é de Jesus, tá bom? Então, se você vê que está passando alguma coisa de Jesus, que não é de Jesus, perdão, ou ouvindo alguma coisa, tenta ir para outro quarto, tenta fazer uma outra coisa. Olha, em vez de ficar vendo televisão, chama a pessoa para brincar, para fazer alguma outra coisa, jogar um jogo. Né? Então, tentar desviar, né, o foco daquela fonte ali que está, né, trazendo conteúdos impróprios. Um outro ponto, né, muito importante, assim, não brigar ou discutir na frente dos filhos. Né? Isso é muito ruim, e assuntos de adultos não devem ser tratados na frente das crianças. E às vezes nem na frente de adolescentes também, obviamente, né? Então, óbvio, né, que pode acontecer uma outra vez uma discussão, né, entre os pais, alguma coisa assim mais complicada. Escolha um momento em que seus filhos não estão presentes, ou bota eles para dormir, bota eles para fazerem outra coisa, porque não vai fazer bem para a criança, né, testemunhar e passar por aquela situação, tá bom? Então, com relação a isso também, não deixe a sua casa virar um lugar de contendas. Ninguém aguenta viver numa casa cheia de contendas, cheia de gritaria, cheia de ofensa, cheia de palavrões, sem amor. Né? Nem adultos, nem muito menos as crianças. Né? Se para um adulto já é difícil viver num lugar assim, imagina para uma criança, que tem ainda mais necessidade, né, de receber aquele amor, né, de aprender, por exemplo, né, pelo exemplo das outras pessoas. Então, nossas casas devem ser um lugar onde habita a presença e a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, Provérbios 17:14 fala assim, ó, como abrir-se de uma represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. E também fala em Provérbios que é honroso para o homem o desviar-se de contendas. Mudando um pouquinho de assunto, não é toda festa ou lugar que você deve levar seus filhos. Né? Tem lugar que você sabe que vai ter um monte de gente que não conhece a Jesus, que vão estar falando coisa imprópria, vão estar fazendo coisa imprópria, né? Por às vezes, festa de amigos da sua escola, né? Da época que você estudava, gente da faculdade, que você fala assim, tá bom, eu vou nesse aniversário, mas o lugar é apropriado, né? As conversas vão ser apropriadas, né? O que as crianças vão lembrar. Então, quando possível, evite. Né? Eventos, né? Eventos que acontecem, tá bom? Então, tenha esse cuidado, tá? De não expor a criança desnecessariamente a contaminações, né? Às vezes, óbvio que uma hora ou outra isso pode acabar acontecendo quando ele for mais velho, mas quanto mais discernimento ele já tiver das situações, melhor, tá bom? Infelizmente, uma coisa muito grave, né, que a gente vê que tem acontecido em situações de abuso de todo tipo. Então, muito cuidado com quem você deixa o seu filho. Né, tem pessoas, né, que eu já comentei, que não têm noção, assim, se aquilo que está passando na televisão é apropriado ou não. Mas pior que isso, né, tem pessoas que se dizem até mesmo irmãos em Cristo e são lobos em pele de ovelhas. Ou até mesmo parentes e pessoas próximas. Né? O mundo mudou para pior. Quando eu era criança não era assim. Quando meu pai ou minha mãe, não sei qual, o mundo mudou para pior e vai ficar cada vez pior, porque o próprio Senhor Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Né? Então, por exemplo, tem um pastor que eu conheci recentemente, o testemunho dele, que chama Pastor Paulinho de Jesus. Né? Pastor Ellen Laffer, né? Para quem conhece, foi quem citou o testemunho desse pastor, uma bênção. Mas é mais uma situação de abuso que aconteceu por pessoas conhecidas. E até mesmo amigos próximos da família. Tem situação de abuso, infelizmente, né, de parente próximo. Não vou nem entrar em detalhes, mas os irmãos sabem do que eu estou falando, tá bom? Então, tenha muito cuidado. O mundo mudou para pior, até mesmo dentro da igreja, né? Muitas vezes, né, que eu falei, lobo em pele de ovelha, tá bom? E algo importante também, um outro assunto, que sempre que necessário, peça perdão para o seu filho, né? Nós não somos perfeitos, nós falhamos também, nós erramos.
E muitas vezes precisamos pedir perdão, sempre que necessário. Peça perdão, né? Reconheça que isso é um exemplo também, isso é um modelo, né? Para eles. Poxa, meu pai, minha mãe, eles erram também, e eles pedem perdão, né? Isso trabalha a questão, né? Orgulho, humildade. Então, reconheça que você também erra e peça perdão. E dê sempre abertura também para o seu filho pedir perdão, né? Ter acesso, vir e conversar, reconhecer e pedir perdão também. Isso também envolve a questão da segurança psicológica, né? Um ambiente seguro, que as crianças sintam que tem um ambiente seguro. As crianças, adolescentes, jovens, onde eles sentem confiança para expressar a opinião, né? Compartilhar as ideias, as experiências, ter liberdade de perguntar, de falar sobre qualquer assunto, né? Conversar sobre qualquer assunto, tirar as dúvidas. As dúvidas surgem. Se você não der liberdade para que seu filho, sua filha venha perguntar, ele vai encontrar alguém que pode responder. E às vezes vai ser a melhor resposta, né? Aquilo que é de fato bom, que edifica e que está de acordo com a palavra de Deus. Então, que eles tenham essa liberdade e para perguntar, se sintam seguros. Outra coisa é repreender tudo o que for necessário, mas sempre existe a forma correta, no momento certo e a forma certa para fazer, né? Nós precisamos de sabedoria, graça e amor para fazer, né? Pedir a Deus isso. Muitas vezes, no calor da emoção, quando acontece alguma situação, nós corrigimos, nós repreendemos, não da forma correta, né? Mas que Deus nos dê sabedoria, sempre lembrar, pedir a Deus, né? Sabedoria, graça, para corrigir, para repreender tudo o que for necessário, mas da forma correta, né? Com sabedoria. Provérbios 15:23 diz que o homem se alegra em dar resposta adequada, né? E a palavra, seu tempo, quão boa é. Então, como é bom falar a coisa certa na hora certa, né? Repreender, falar com sabedoria. E tem vezes que tem que dar umas palmadas mesmo, tá? E quanto mais cedo você der umas palmadas no seu filho, mais cedo você vai poder parar de dar palmada nele. Eu sei que esse assunto é meio complicado, né? O que os psicólogos falam, mas, que nem eu falei, eu prefiro acreditar no que a palavra de Deus me diz. E a palavra de Deus vai falar muita coisa sobre a correção, né? Não usa essa palavra palmada, mas fala da vara. Né? Nós, pessoalmente, nunca utilizamos uma vara, às vezes deu vontade, né? Mas a gente tenta corrigir, né, na medida da proporção, né, do acontecido, né? E o pastor Tomás Marcos falou uma coisa muito interessante, assim, que a nossa reação tem que ser proporcional à ameaça que aquilo representa, seja por parte de outros, seja por parte dos nossos próprios filhos. Então, tem várias passagens em Provérbios, né, como não poderia deixar de ser, que nem eu falei, sobre a questão da correção da vara, né? Então, em Provérbios 3:11-12, que é citado lá também no livro de Hebreus, falando sobre a correção, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Né? Lá em Hebreus vai falar que Deus açoita, né? Que o Senhor açoita todo filho a quem recebe. Provérbios 22:15, a estultícia, a tolice, está ligada ao coração da criança. Isso é, a criança nasce com a tolice dentro dela, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 23:13-14, não retires da criança a disciplina. Aí você fala, não, mas está falando de disciplina, mas olha a continuação. Pois se a fustigares com a vara, fustigar, né, dar umas boas palmadas, não morrerá, né? Então também não é para matar a criança, né? Infelizmente a gente sabe, né, que existem abusos, né, que tem pessoas, né, no sentido assim, de abuso físico, né, de espancar, que nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma correção com amor, de preferência não naquele momento em que você está irado, né, mas que é necessária, segundo aquilo que a própria palavra de Deus diz. Inclusive explicar, né? É necessário explicar para a criança, né? Filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo, né? Por amor. Então, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
Então, né, o autor de Hebreus fala assim, né, que nós tínhamos nossos pais que nos corrigiam segundo o melhor lhes parecia. Deus nos corrige para aproveitamento, então Deus nos corrige para a vida eterna. Então, quando nós estamos corrigindo nossos filhos segundo o padrão de Deus e a palavra de Deus, nós estamos fazendo um favor para ele no sentido de tentar salvar a alma dele do inferno, né? Porque um filho que não obedece, não respeita pai e mãe, vai ter muita dificuldade de obedecer a Deus e respeitar o Senhor. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Né? Criança que dá chilique no supermercado, dá chilique na loja de brinquedos, você vai ver o problema se você não corrigir seu filho, se você não ensinar para ele que isso não pode fazer. Nós vamos passar vergonha. Então, assim, Provérbios 29:17, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, você quer descansar? Você quer ter paz e tranquilidade? Corrige a criança. Uma vez eu vi uma frase interessante, né? Que assim, pai e mãe não batem, pai e mãe corrigem. Quem bate é a polícia, né? Quando o filho acaba, infelizmente, indo para os caminhos que não deve, né? Então, por falta de disciplina, né? Muitas vezes a pessoa pode acabar se desviando dos caminhos do Senhor, dos caminhos, né, que os pais tentaram ensinar, e pode acabar caindo, infelizmente, em crimes e atitudes ilícitas que, infelizmente, aí às vezes pode virar até caso de polícia, né? Isso é interessante, porque, de fato, me veio agora, nós usamos, vou te dar uma palmada, e muitas vezes corrigir não é vou te corrigir, na verdade. Vamos receber uma correção. Nem, às vezes, nem usar a palavra palmada, te dá uma correção, você vai ser corrigido. Então, esse é um bom termo para se usar. Provérbios 13:24, um último versículo sobre esse assunto, que retém a vara, aborrece seu filho. Isso é, você faz mal para o seu filho se você não o corrigir, mas o que o ama, cedo o disciplina. Agora, minha esposa vai falar aqui. Ensinar, você comentou disso, ensinar os filhos a respeitarem a Deus, né? Amarem a Deus, a respeitarem a Deus, a respeitar aos pais, respeitar as outras pessoas, né? Idosos, pessoas ao nosso redor, eles irão aprender vendo na prática, né? Muito mais eficiente, e os filhos farão com muito mais naturalidade tudo aquilo que eles virem a nós, vocês fazendo, né? O exemplo mesmo. E algo que é prática também, ler a Bíblia, orar com eles, né? Eles vão criar gosto, vão ver que quando você lê a Bíblia, você está sendo um exemplo. Ler e orar com eles também. Toda noite, não importa o horário, nós buscamos ler a palavra, né? A Bíblia. E eles leem de manhã também sozinhos. E à noite nós lemos todos juntos. Então é um hábito, é algo que, além de criar gosto, se ensina pelo exemplo. Eu vejo assim, né, que nós conseguimos ensinar até aqui nossos filhos muito bem no que é a rotina de um cristão. O que eu digo como rotina? Acordar, orar, ler a Bíblia, vai comer, agradece a Deus pela comida. Chegou em casa bem, agradece a Deus que você chegou em casa bem. Pede para Deus te guardar, para Deus te livrar de todo mal. Ler a Bíblia à noite também, orarmos juntos à noite, né? Muitas vezes eles acabam dormindo, mas também faz parte da estratégia, que eu oro com uma voz que acaba induzindo eles ao sono para que eles durmam também mais rápido, mas eles começam de assim, às vezes não aguentam, mas acabam dormindo mais. E também, sim, agradecer a Deus, ir na igreja, louvar, prestar atenção na aula, prestar atenção na palavra. Então, eu vejo, assim, que a gente tem ensinado muito eles, entre aspas, a rotina de uma vida cristã. Agora, ensinar, ter intimidade com Deus é outra história, né? Essa rotina sozinho não vai ensinar eles a terem intimidade com Deus. Então, tem coisas, né, que fala assim, vai orar, que eles querem. Ou, por exemplo, meu filho uma vez perdeu o aparelho, vai orar, pede para Deus para você encontrar esse aparelho, você vai levar a palmada. Aí, além de levar a palmada, vai ter mais alguma coisa, né? Por exemplo, vai ficar sem alguma coisa. Então, vai lá, ora. E já aconteceu mais de uma vez do Elinho depois encontrar o aparelho em situações que o aparelho podia ter ido pro lixo, podia ter perdido de vez também, entendeu? Então,
ensinar a ter intimidade com Deus é um pouco diferente do que essa rotina, né? Não que essa rotina seja ruim, né? Mas também tem a questão de não deixar virar religiosidade, mas é importante, a rotina é importante, né? Sabe, olha, eu preciso agradecer a Deus, eu preciso orar, agradecer a Deus pela comida, agradecer que eu cheguei bem em casa, obrigado pela escola cristã, obrigado por tudo, né? Mas eles terem uma vida com Deus vai muito além disso, né? Então, essa parte é mais difícil porque ela é mais profunda também, né? Mas eles têm que ver em nós também, que temos, assim, temos prazer nas coisas de Deus, tenho prazer em ir na igreja, tenho prazer em louvar a Deus. Então, temos tido a oportunidade, às vezes, de, por exemplo, eu levo meu filho no basquete 3 vezes por semana. A gente aproveita, eu tento, né, conversar com ele, né, achar coisas para conversar com ele que seja no interesse dele, perguntar coisas dele, coloca louvor, às vezes ele mesmo pede, coloca aquele louvor, então isso faz parte, né, do ensino, isso não é uma coisa natural, né, isso é uma coisa sobrenatural também, né, é uma coisa que tem que ser colocada neles, tá? Então daqui a pouco minha esposa também vai falar um pouco mais sobre isso. Para agradar a Deus, né, então a Bíblia fala que em primeiro lugar nós devemos agradar a Deus, depois agradar o cônjuge, depois agradar os outros também, né, que a nossa palavra seja temperada também com sal, para sabermos, né, como devemos responder a cada um. E em lugar nenhum da Bíblia vai falar que nós devemos nos agradar a nós mesmos, pelo contrário, devemos crucificar nossa carne, pegar nossa cruz, seguir a Jesus Cristo, porém, não é em todas as coisas que nós devemos agradar as outras pessoas. Então, eu não posso, para agradar as outras pessoas, desagradar a Deus. Eu não posso, para agradar as outras pessoas, violar os meus princípios cristãos ou fazer coisas que não estejam de acordo com aquilo que eu quero transmitir para os meus filhos. Então, tem vezes que nós vamos ter que desagradar os outros, vamos ter que falar não para os outros, né? Vamos ter que rejeitar coisas que vêm dos outros. Para quê? Para guardar o coração dos nossos filhos e para agradar a Deus em primeiro lugar. Uma coisa muito importante é não colocar os filhos acima de Deus nem do cônjuge. Hoje meu filho não quis ir na igreja, o problema dele, ele vai do mesmo jeito, né? Então, assim, enquanto os filhos estiverem morando com os pais têm que deixar isso muito claro. Você não quer ir na igreja, mas você vai. Você ficou dormindo até tarde porque quis. Você trata de acordar cedo porque você vai na igreja. Você vai aprender a ter um compromisso com Deus, né? Então, por exemplo, meu filho hoje não quer ir, então meu filho queria hoje fazer outra coisa, então eu vou fazer outra coisa com ele, não vou no culto. Não creio que isso seja uma boa coisa. Eventualmente, uma outra vez, tudo bem, ok. Uma outra vez pode ser que sim, tá bom, né? O filho está passando por uma situação complicada, a família está passando por uma situação complicada. Às vezes é necessário, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que mostrar para os nossos filhos que, em primeiro lugar, temos que honrar a Deus. Em primeiro lugar, temos que amar a Deus, né? Jesus Cristo nos disse, aquele que ama seu pai e sua mãe, aquele que ama seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim, né? Então, uma coisa é amar mais, outra coisa é, mesmo amando mais a Deus, eu uma vez ou outra abro uma exceção da minha rotina, do meu compromisso, né, com o próprio Deus, né, que eu falei, por questões excepcionais, tá bom? Então, não estou falando assim que devemos ser intransigentes, porque senão às vezes até mesmo é uma questão de religiosidade. E se tem uma coisa que Jesus condenou foi a hipocrisia dos fariseus, o ensino errado, né, dos saduceus, a religiosidade. Então temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, né, é quem vai dizer assim o que tem que ser feito. Assim, vou sair da rotina. O Espírito Santo é que deu essa direção. Né? Olha, tá bom. Então, esse final de semana, por exemplo, eu não vou na igreja de manhã, não vou na igreja à noite, porque de manhã meu filho tem tal coisa. Se for uma direção do Espírito Santo, ótimo. Se for alguma direção que você fala, olha, eu vi isso aqui na palavra, ótimo, tá bom? Mas priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar, seu reino, sua justiça. Todas as demais coisas te serão acrescentadas, o que comer, o que beber, o que vestir, e todas as demais coisas. Então, se nós obedecermos aos princípios que estão na palavra de Deus, Deus vai nos honrar, Deus se encarrega do resultado, tá bom? Que mais? Não colocar os filhos tão acima de Deus e do cônjuge, porque assim, também, né, eu vejo, né, pessoas que têm filhos mais velhos, os filhos uma hora casam, saem de casa e você vai ficar com o seu cônjuge, né? E é bom que vocês tenham uma vida boa a dois, para não ficar com aquela síndrome do ninho vazio, assim que chama. Síndrome do ninho vazio e outras coisas mais também, tá bom?
Buscar concordância entre os pais, entre o marido e a esposa. Não deixe os filhos colocarem os pais um contra o outro, principalmente naquelas situações que fala assim, meu pai deixou, por que você não deixa? Ou minha mãe disse que sim, por que você disse que não, né? Então, teu pai disse que sim, teu pai disse o contrário, tua mãe disse o contrário, eu falei, então fica quieto aí, que eu vou lá conversar com ele, vou lá conversar com ela, nós vamos decidir e depois então a gente vem e te fala, mas sempre que possível, né, em coisas que são mais complicadas, buscar antes o consenso entre marido e esposa para depois transmitir então um sim ou não para os filhos. Algo muito importante, né? Ter momentos individuais com cada filho, né? Segundo a necessidade deles. Mas buscar, sejam momentos prazerosos, fazer alguma coisa juntos, então, esporte, um hobby, lazer, tempo de lazer, estudar em família e também individualmente, em cada um deles. Então, eu sei que meu filho gosta de jogar basquete, vou jogar paintball com ele. Ou minha filha, uma coisa que ela gosta de fazer, eu vou fazer com ela. Momentos, podem ser momentos também, um tempo de devocional, pode ser um tempo juntos para se divertirem, né? Para estarem, terem um momento de prazer. É muito importante esse tempo, não só de conversa, oração, mas para aproveitar, né? O tempo passa muito rápido, né? Eles crescem e passam muito rápido. É um tempo que nós temos que aproveitar com eles. E tudo que nós fazemos juntos, podem ser tarefas de casa, podem ser momentos de lazer, são exemplos e coisas que vão ficar marcadas na vida deles, né? Eles vão ficar, puxa, meu pai fazia, eu lembro quando meu pai fazia isso comigo, eu lembro quando minha mãe fazia isso comigo. São marcas, né? Lembranças que nós carregamos e do resto da vida, que vão também poder ser contadas, testemunhadas, né, por eles. Sobre, por exemplo, ver filme junto, não é, assim, é muito difícil você encontrar um filme, um desenho que seja apropriado, né, para um cristão. Então, o que eu percebi, né, que tinham filmes da minha adolescência ou mais antigos, assim, que eu gostava, que eu gostei muito e que eu quis que meus filhos vissem também, para que, olha, isso aqui eu assisti quando eu era criança, isso aqui eu assisti quando eu era adolescente. Só que você vai ter que pular cenas, tá bom? Não tem como, né? Tem cenas impróprias, tem piadas, tem diálogos impróprios. Mesmo um filme que às vezes aparece em classificação livre, ou classificação 12 anos, quem fez esses filmes não são cristãos, normalmente. Tem filmes cristãos, né, que é aquele Corajoso, né, que eu falei, mas a maioria dos filmes não são cristãos, a maioria dos filmes tem, mesmo que seja para o público infantil, vão ter conteúdos impróprios, vai ter piada ali que só adulto vai entender. Então, mesmo assim, eu consigo lembrar alguns pratos assim de filme, falar, isso aqui eu vou ter que pular, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente assistiu, em alguns dias assim, assistimos De Volta para o Futuro, 1, 2 e 3. Então, eu lembrava de algumas coisas já dos filmes. Eu lembrava, por exemplo, que o De Volta para o Futuro 2, ele era mais sombrio, tinha mais cenas inapropriadas. Tiveram cenas ali que me pegaram de surpresa que eu realmente não lembrava. Então, eu confio, filhos, perdão, ó, isso aqui é feio. Aí você já dá um jeito, assim, de contornar e também de mudar o foco da coisa, assim. Mas eu praticamente só assisto filmes com eles que eu me informei muito bem antes sobre o que se trata, se tem coisas impróprias, ou filmes que eu lembro e falo assim, isso aqui eu pulo, isso aqui eu pulo, isso aqui põe pra frente. Uma vez eu reclamaram que eu só pulei, que o filme eu só pulei, que faz o quê? Tem coisas impróprias, tá bom? Eu comentei sobre não colocar idolatrias nos filhos, nem preconceitos, nem racismo, nem ódio. E outra coisa é não colocarmos vícios nos nossos filhos. Vícios e nem coisas viciantes também, né? Por exemplo, bebida, cigarro e droga, óbvio que para nós, né, como cristãos, seria uma coisa completamente inaceitável.
né, um pai, uma mãe iniciar um filho na bebida, nem pensar uma coisa dessa, né? Um pai, uma mãe iniciar o filho com cigarro, muito menos com drogas, e nem coisas mundanas, jogos violentos, né? Tem coisas que não convém. O apóstolo Paulo fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então temos que ter discernimento. Ó, ainda que seja alguma coisa lícita, por exemplo, no Brasil, não é proibido bebida, é proibido dirigir embriagado ou depois de consumir um certo nível de álcool, mas tem coisas que não convém. Então, eu, por exemplo, eu nunca bebi, mesmo antes de me converter, eu me converti com 25 anos de idade, eu já não bebia. Então, eu que já não bebia, por que que eu faria? Eu falei, não, bebe, experimenta, né? Obviamente não agora, mas quando eu estivesse na idade para isso, então eu não vou fazer uma coisa dessa. Em nome de Jesus, eu espero, né, em nome de Jesus, que eu permaneça firme, né, nesse tipo de coisa, mas nem pensar, né, nós colocarmos nem idolatrias, muito menos vícios, né, coisas que sabidamente são prejudiciais para ele, mas infelizmente, né, a gente sabe que no mundo secular tem pais que iniciam seus filhos nessas coisas, tá bom? Até mesmo questão de tatuagem, então me perdona, eu vou tomar a liberdade aqui, você devia perguntar para o Espírito Santo, né, que é o dono do seu corpo, se você deveria ou não fazer uma tatuagem. Então, o pai faz uma tatuagem, o filho fala, você fez, por que eu não posso fazer? Ah, porque eu não sei o que lá. Não fica meio difícil de argumentar. Então, pense, ore, né, reflita, né? Jesus fala a respeito do fútil procedimento que nossos pais nos deixaram, né? Por quê? Porque não conheciam a Deus. Então, principalmente quem é a primeira geração de convertido, né, que é o meu caso, tem coisas que foram passadas por nossos pais e outros que não agradam a Deus. Não era aquilo que Deus queria para as nossas vidas, né? Então, seja muito criterioso, tá bom? Porque nossos filhos vão nos imitar, nossos filhos vão querer fazer aquilo que nós fazemos, vão ter curiosidade, né? Então, sejamos bons exemplos, né? No fundo é isso. E tentar criar hábitos bons, né? Nós não somos muito exatos em rotina de horários, por exemplo, disciplina com horários, nós precisamos melhorar muito, mas buscar criar hábitos bons. Você tem um exemplo de ir conversando comigo, as crianças, né, trabalham na mesma escola onde as crianças estudam. Então, nós todos dias vamos e voltamos juntos. Então, um hábito bom, por exemplo. Do dia eu pergunto, e o que você fez hoje que você mais gostou na escola? E não faço pergunta para eles sobre como foi seu dia hoje. Legal. Não, faça perguntas que gerem um diálogo, né? Que possibilitem um diálogo. Então, o que você fez hoje que você mais gostou? Teve alguma coisa que você não gostou? Qual foi a aula, a atividade da aula X que você mais gostou? Então, criar esses hábitos, né? Ter diálogo. Todo dia, quando nós vamos para a escola, nós oramos na ida para a escola. Na hora que está na parte do caminho, eu paro, né? No louvor. Vamos orar? Vamos. Cada dia uma hora. Então, busque criar hábitos bons, né? É, Família, uma na coisa rotina. muito importante também é elogiar, agradecer, né? Então, seu filho fez alguma coisa boa, alguma coisa certa, elogia, agradece, né? Palavras de afirmação, né? Isso é importante, né, pro caráter, né, Autoestima. pra autoestima, né, da criança. Ó, parabéns, você foi bem na prova, glória a Deus, né, agradece a Deus. Ora antes da prova, Senhor, ajuda eles a lembrarem as coisas que eles estudaram. Foi bem, assim, é importante, tá bom? Jesus falou, né, servo bom e fiel, né? Então, Jesus também elogia, né, aquele que procede, né, bem e fielmente. Então, assim, era isso que nós queremos passar para vocês, né? Nós não somos perfeitos, né, como família, nem como pessoas, mas queremos ser aos olhos de Deus e da sua palavra. Então, não é porque eu não sou perfeito que eu vou usar isso como uma desculpa esfarrapada das minhas falhas, dos meus erros. Não, Senhor, me perdoa, né? Eu quero mudar isso. Então, se eu não atingir a perfeição, né, o apóstolo Paulo fala assim, não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu corro para o alvo, né? Então, devemos nos aperfeiçoar. Não somos perfeitos ainda, mas queremos ser perfeitos aos olhos de Deus, sua palavra, agradar a Deus, sermos bons exemplos dentro e fora de casa.
E uma coisa muito importante, né, para terminar, lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. E nós também devemos renovar as nossas misericórdias sobre nossos filhos, sobre nosso cônjuge. Então, aconteceu uma coisa ontem que eu fiquei muito bravo. Tenta desficar bravo, né, no mesmo dia, né, liberar perdão, mas lembrar que no dia seguinte é um novo dia, que da mesma forma que você quer que as misericórdias de Deus se renovem sobre você, né, que as misericórdias, nossas misericórdias se renovem sobre as pessoas. Jesus disse, né, no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, seja misericordioso, perdoe, libere perdão, dê espaço, né, para ele pedir perdão. Assim, entre os cônjuges, né, quando se excepcionalmente questão de briga, acontece alguma coisa, se ocorreu isso na frente dos filhos, ou situação, peça perdão também na frente dos filhos, né? Olha, aconteceu isso, vocês viram, mãe, eu quero pedir perdão, não, eu quero pedir perdão, né? Eles vêm, são exemplos para eles. Também. Amém. Então, eu vou orar aqui para terminar, para Deus nos ajudar a praticarmos a palavra dele. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. O teu Espírito Santo é a verdade. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a ti senão através de Jesus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes, Senhor, operosos praticantes, Senhor, da tua palavra. Capacita-nos, Deus, como pais, como cônjuges, como irmãos em Cristo, como funcionários, como filhos, como irmãos, Senhor, para andarmos, Senhor, de acordo com a tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela nos protege, Senhor. E o Senhor é nosso escudo. Se obedecermos, Senhor, a tua palavra, o Senhor se encarrega, Pai, do resultado. E o Senhor é um escudo, Senhor, para aqueles que te confiam e para aqueles que creem, Deus, em ti. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Abençoa, Senhor, cada família aqui, Senhor. Traz restauração, traz paz, traz reconciliação. Que cada casa seja uma bênção. Cada lar, Pai, seja uma bênção. Seja um lugar onde o teu Espírito Santo habita, com a comunhão do Espírito Santo, que se manifeste, Deus, o teu amor e a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.